E no quadro Seu Advogado de hoje, nós vamos falar sobre investigação de paternidade. E claro, ele já está aqui conosco, o nosso amigo Dr. Irlan Melo, que completou nessa semana mais um ano de vida. Doutor Irlan, satisfação em revê-lo, um grande abraço, tudo bem? Tudo jóia, obrigado, pastor, nós estamos aí juntos, né? Quarentou, hein? Cheguei nos 40. Mas tá bem, a carinha tá boa, tá tudo tranquilo. O senhor já sabe como é que é isso? Já sei, já tenho essa experiência. É um privilégio grande aí de chegar nos 40. Família, já resolvido na vida, né? Graças a Deus, né? O Senhor, até aqui, o Senhor tem cuidado de nós e nos abençoado, graças a Deus. Irlan, nós estamos falando aí de resolvido na vida, 40 anos para o homem, especialmente, é uma idade de resolução. E a gente pensa assim, o cidadão casou, teve ali sua prole, constituiu sua família, pensa assim, agora eu só vou cuidar dos netos. E aí, às vezes, é vitimado aí por uma recordação do passado. Sim. Bate a porta ali, ó, toma que o filho é teu. Isso acontece, né, Irlan? Acontece sim, e por exemplo, você está falando sobre a questão do Congresso da Família, né? Isso. É tão importante que nós possamos cuidar da nossa família, né? E na questão, por exemplo, de um filho fora do casamento ou de um filho que aparece depois de algum tempo, é importante que a pessoa, principalmente o filho, né? Quantos filhos, por exemplo, eles têm problemas psicológicos porque na sua carteira de identidade não tem o sobrenome e o nome do pai. Né? Isso faz parte também do nosso cuidado, do nosso trabalho. É por isso que a gente vai falar sobre esse tema hoje. E para a gente já começar em grande estilo, eu te pergunto, quem pode pedir, solicitar a investigação de paternidade? Então, pastor, vamos lá. Em relação à investigação de paternidade, o menor de 18 anos, ele precisa estar representado pela sua mãe ou, na falta da sua mãe, ele precisa estar representado pelo seu representante legal, que pode ser um tutor, um curador, uma pessoa que o represente. A partir desse momento, ele pode ingressar com a ação para pleitear o reconhecimento da paternidade. Esse processo se dá através de uma ação chamada de investigação de paternidade. Porém, se a pessoa que quer ter os seus direitos reconhecidos for maior de 18 anos, ele próprio pode ingressar com a ação solicitando o reconhecimento da paternidade. Certo? Agora, Irlan, é bom a gente saber disso porque, por exemplo, a pergunta que não quer calar. O suposto pai, ele é obrigado a fazer o exame de DNA? Boa pergunta. O suposto pai, a partir do momento que ele recebeu uma intimação judicial, existe uma ação de investigação de paternidade em aberto e você tem um prazo de 15 dias para contestar. Você não é obrigado a fazer o exame de DNA, porque no Brasil rege-se um princípio de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Então ele não é obrigado a fazer. Mas o que acontece quando esse suposto pai, ele recusa de fazer lá o exame? Então, nessa situação, pastor, ele se recusa a fazer o exame. A partir desse momento, há uma presunção relativa. O que significa isso? Significa que o juiz vai entender que, de uma forma geral, ele está fugindo da sua responsabilidade. Então, há uma presunção relativa, porém, ela não é absoluta, ou seja, a mãe e o filho que deseja o reconhecimento dessa paternidade, ele tem que, através de outros elementos, tentar provar essa paternidade. Por exemplo, provar que houve um namoro, provar que houve um caso fortuito, provar que houve um relacionamento, para que a partir desse momento o juiz possa ter provas através de testemunhas, cartas, por exemplo. Hoje nós estamos na era digital, né? Então você, por exemplo, postagens das redes sociais, algo que consiga demonstrar, mesmo que de uma forma indireta, de que há uma grande chance de que este homem seja de fato o pai que está se buscando o reconhecimento da paternidade. Mas não é fácil. E por não ser fácil, a gente já atrela isso aí à condição do tempo. Sim. Existe um tempo limite para ser pedida essa investigação? Não, pastor, não existe um tempo. A partir do momento, vamos imaginar que uma pessoa de 60 anos, que nunca teve o seu pai reconhecido,
ele ingressa com uma ação de reconhecimento de paternidade para uma pessoa que tem 80 anos de idade. É totalmente possível. Então não existe um prazo legal determinado, não há prescrição desse direito, é um direito indisponível do cidadão, então ele pode ingressar com essa ação a qualquer momento. Então se o seu pai tem uma idade avançada e você ainda busca esse reconhecimento, é possível. Porém, o que você não vai ter direito, dependendo do tempo que você gastar para ingressar com essa ação, talvez seja com a ação de alimentos. Mas se você provar a necessidade, também é possível. Entendi. Entendeu? Agora aí você disse aí, você exemplificou o cidadão com 60 anos, já idealizando um pai aí de pelo menos 80. Sim. Mas se o cara tem 60 anos, ele está buscando esse reconhecimento, só que o suposto pai já morreu. É uma situação que acontece também, né? Vamos imaginar que você está buscando o reconhecimento e a pessoa já faleceu. É possível, sim, fazendo o exame de DNA nos parentes, né? Nos consanguíneos. Então, a ação é movida contra o espólio daquela pessoa que faleceu e o exame de DNA ele vai ser solicitado em relação aos pais desse falecido, em relação aos irmãos, filhos que porventura ele possa ter. É possível, através do exame de DNA, dos parentes conseguir sim afirmar que aquela pessoa que já faleceu, ela é pai dessa pessoa que está buscando reconhecimento. Lembrando também que os parentes não são obrigados a realizar o exame de DNA. Cai naquele primeiro caso, de não produzir prova contra si Porém, mesmo. eu penso, pastor, que numa situação dessa, o ideal é fazer o exame, não é verdade? Claro. Vai ficar com a dúvida? Bom para todos os lados. Todos os lados. Até mais sensato, né, ela, se a gente for pensar. Eu acho que é mais sensato. Por quê? Porque a pessoa tira essa dúvida, resolve-se esse problema. Né? Eu já tive, por exemplo, uma situação no escritório em que a mãe dizia que o rapaz era o pai. E foi feito o exame de DNA. E o exame de DNA foi negativo. Olha. Mas ela insistia que ele era o pai. E aí fez-se um novo exame de DNA, e o novo exame deu negativo também. Quer dizer, esse pai que imaginava que era verdadeiramente o pai dessa criança, nessa situação provou-se que ele não era o pai. Resolveu a situação, né? Ficou bom, ele já foi lá, pronto, acabou. Já matou a nota ali. Agora, Irlan, no caso aí, por exemplo, há uma ação, chega-se a esse nível, de fato constata-se que o pai é o pai. Aí aquele filho, ele quer colocar lá o sobrenome. Sim. E o pai não quer, ele está reticente quanto a isso. Ele pode usar mesmo contra a vontade do pai? Sim, pastor, se a paternidade ela foi reconhecida legalmente através de uma sentença judicial transitada em julgado, o que significa isso? Significa que essa sentença é imutável, não há como se mudar mais o resultado. A partir desse momento, o juiz expede uma ordem para o cartório de registro civil, onde essa pessoa ou esse filho está registrado, e sim, ele tem o direito de utilizar o sobrenome do seu pai e, por conseguinte, também os seus avós paternos também. Então ele pode sim utilizar o sobrenome e o pai não tem como impedir. Havendo então esse processo judicial, os filhos que são reconhecidos lá no processo judicial, eles têm o mesmo direito daqueles que já são oriundos do casamento? Sim, pastor, eles têm exatamente os mesmos direitos dos filhos que são os filhos que foram reconhecidos legalmente ou reconhecidos através dos pais, inclusive na questão de pensão alimentícia e na questão de herança também. Eles passam a integrar aquele grupo familiar. Agora, okay? Irlan, só um outro detalhe, voltando então aí você falou sobre herança. Sim. Né? E no caso aí da herança, né, os filhos, eles têm esse direito, no caso também, por exemplo, se o reconhecimento vier depois que o moço morreu, aí já foi deixada a herança, qual que é a ação, o que tem que fazer? Sim, eles têm exatamente os mesmos direitos que os filhos legítimos, vamos tratar assim. Porém, se o pai já tiver falecido, o que acontece? Se já tivesse feito a herança, ele vai precisar ingressar com uma ação judicial chamada sobrepartilha. E aí ele vai ingressar com essa ação para que o seu direito também seja resguardado. É possível, e existem casos, por exemplo, onde o pai
ele já sabendo da existência desse filho, ele faz um testamento retirando desse filho os direitos. Porém, isso não é legal e ingressando com a ação judicial, ele vai poder sim fazer com que se respeite o que na lei se chama de legítima, ou a sua parte na herança, no espólio. Então, a partir desse momento, ele ingressando com essa ação, ele vai receber os seus direitos também. Agora, pastor, existe uma situação interessante onde existem casos onde a pessoa viveu como se fosse pai da criança. E por algum motivo, depois ele ingressou com a ação e percebeu que ele não era o pai. Mas se houve um vínculo afetivo entre os pais, entre o pai e o filho, mesmo se provando que ele não é o pai, não se tira o sobrenome nem o nome dessa pessoa da certidão de nascimento. Então, para clarear aqui para o nosso telespectador, o moço criou aquele menino. Lá na frente, um deslize ali da mãe, ele teve dúvida sobre se ele era ou não o pai, foi lá, o pai pediu a investigação e descobriu que não era o pai mesmo biológico, mas ele foi aquele que criou. Isso. Então ele não pode... Ele não vai conseguir retirar o seu nome da certidão de nascimento daquela criança. E no caso aí da... Porque já se formou um vínculo afetivo. Aí, mas pelo vínculo afetivo. Agora, com essa questão, por exemplo, de heranças, de bens, ele também ainda é obrigado a testar ali o outro? Sim, porque ele vai continuar como sendo o pai nos documentos também, na certidão de nascimento, e na falta dele, numa eventual herança, na certidão de óbito vai constar que ele era filho e a partir desse momento ele tem direito também. Então, se formou-se o vínculo afetivo, aí não tem como mais se retirar isso. Entendi. Nós tivemos aí um caso muito famoso, né? Os dias passados nós falamos aqui no De Tudo Um Pouco, aí abordando um pouco dessa temática, né? Que a gente viu ali, por exemplo, a filha do Pelé. Sim. Foi o caso dela usar o nome meio que a contragosto do pai, isso. Ele não assumiu ela em nada, vamos dizer. Tanto é que as notícias que temos é que ela morreu numa situação delicada, né? A filha já morreu até antes do pai. Então isso é... Ele não a acolheu afetivamente, mas legalmente a justiça concedeu a ela todos os direitos de um filho legítimo. Por exemplo, no caso aí, só para a gente ampliar essa questão, ela dissesse, eu só quero o reconhecimento da paternidade, eu não quero um centavo, não quero nada. Ela pode, teria esse direito? Ela poderia renunciar ao seu direito de herança. Ela poderia fazer, porque ela já faleceu, não é isso? Agora sim. Então, por exemplo, ela poderia, em vida, renunciar ao seu direito de herança. Poderia. Isso não implicaria nenhum direito futuro, por exemplo, os seus filhos, não, caso ela tivesse. Não, porque se ela tiver renunciado, não. Então, agora, se ele tivesse falecido primeiro, durante o processo de inventário, ela poderia também renunciar ao seu direito aos bens do espólio. Muito bem. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.